Muito bem, meus amados, estamos aqui para mais um pouquinho levar a mensagem de Deus para o seu coração. Deus vai te ajudar através da mensagem da hora em que vivemos. Eu tenho uma escritura para ler aqui para vocês. 1 Coríntios 2, verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando ela souber o que ela é. Bem, eu quero falar exatamente do que irmão Brana mostrou para nós na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 240. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Então, meu irmão, é tão importante isso. A gente, quando fala em novo nascimento, vai pensar em Nicodemos. Não, o novo nascimento, agora. Nós tivemos um novo nascimento, e este novo nascimento, ao ouvir a palavra, aquilo foi o alicerce, fé e novo nascimento, diz o profeta. Agora você está na hora da revelação. Aí o irmão Brana fala, o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Então você não pode pensar em Nicodemos, você tem que ter um novo nascimento agora, através da revelação. Você nasceu através de Cristo, do Alfa, e agora você nasce através de Cristo, o ômega, que é a revelação. A revelação não foi dada no tempo dos apóstolos. Esta revelação, a gente tem aqui na própria palavra de Deus, tudo claro. São Paulo, conhecedor de tudo isso, ele diz aos Colossenses, capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, o mistério, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós,
que Cristo é? Cristo é a revelação de Deus. Cristo em nós, entre os gentios, esperança da glória. É bom notar estas coisas que Paulo fala, porque as pessoas não conheceram o mistério lá atrás, durante as eras. Era para ser conhecido agora, no tempo do profeta William Branham, sétimo anjo, que só nos dias da voz do sétimo anjo que seria revelado o mistério. Por isso, o irmão Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Paulo pregou Cristo, o mistério de Deus. Colossenses 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, em amor, e enriquecido da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Bom, Cristo é o mistério de Deus. Mas quando é que ele foi revelado? Paulo falou que Cristo é o mistério entre os gentios e que ele é o mistério de Deus. Mas quando foi revelado? Foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Você já pensou por que esse título, Cristo, o mistério? Podia parar aqui. Seria uma mensagem idêntica à de Paulo, à de Pedro, porque Cristo é o mistério. Mas por que William Branham pregou a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado? Revelado é feito claro. Revelado é manifestado. É aquele mistério numa carne, para você poder ver que ele está revelado. Cristo, o mistério que foi escondido durante todo esse tempo dos gentios, foi revelado no final dos tempos, nos dias da voz do sétimo anjo. Muito bem, vamos prosseguir com a mensagem do profeta. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. E isso é um novo nascimento. Eu quero que você entenda que você nasceu de Cristo. E durante todas as eras da igreja, nascemos de Cristo. Mas não podemos nascer da revelação de Cristo. Quando Cristo estava revelado. Por quê? Porque não era para ser revelado durante as eras. Só depois que terminasse as eras, então Cristo seria revelado. Por isso, nós temos São Lucas 17, 26 a 30, que é Cristo revelado entre nós. Num homem, numa carne profeta, Deus estava revelado e revelando o seu mistério. Então guarde bem, porque isto é maravilhoso para o que nós temos aprendido com o profeta, que ele diz, a união invisível 229, você tem que nascer, precisa de nascer de novo da mensagem. Mas você já era nascido. Você já era nascido de Cristo. E agora ele prega esta mensagem de você precisa nascer de novo da mensagem. Não é aquele nascimento que Nicodemos pensou. E nem aquele que foi dado durante as eras. Mas agora
é o nascimento da revelação. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Cristo, mistério de Deus revelado, 240. Talvez você pense que eu estou falando uma outra língua, mas esta é a língua da revelação. É a linguagem da revelação. Estou falando não de um crente que nasceu de novo da mensagem de Lutero, Wesley e Pentecostes. Não, eu estou falando de um crente que nasceu de novo da primeira, segunda e na terceira etapa ele nasceu. Quando ele nasce na terceira etapa, ele nasce de Cristo, da revelação dos selos, da revelação dos trovões, da revelação do novo nome. É isto que é a mensagem do sétimo anjo. Você pode notar que a gente pode ouvir as fitas a vida inteira, como há 30, 40 anos que eu escuto essas fitas. 50 anos já está completando que a gente escuta essas fitas, mas nunca tinha visto o mistério revelado, só via o mistério. Quando ele está revelado, a pessoa não vê. Jesus era o mistério de Deus, revelado. Aí ele estava em carne. Aqui, Cristo é o mistério de Deus, revelado, quando ele está em carne outra vez. Se Deus em carne trouxe um novo nascimento, Cristo em carne trouxe um novo nascimento da revelação, dos selos, dos trovões. Você não tem que nascer da primeira e segunda etapa apenas. Você tem que nascer na terceira etapa. Primeira e segunda etapa faz crente justificado, santificado, coisa boa. Mulheres que não cortam o cabelo, que põem roupa boa, honesta. Mas o batismo com o Espírito Santo, a revelação, que é você nascer de novo, é da mensagem do profeta, que foi revelado depois que as eras terminaram. Aí chega este novo nascimento. Agora o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia. Agora você tem o grupo que a revelação não está em harmonia. Onde que os selos, que a revelação está em harmonia na primeira e segunda etapa? Quando que os trovões que foram revelados estão em harmonia na primeira e segunda etapa? Não estão. Mas o irmão Branham está mostrando que quando você reunir todo esse grupo, onde esta revelação está perfeitamente em harmonia, não em desacordo. Meu irmão, se houve a revelação dos selos, e você diz que foi revelado, Branham veio e trouxe a revelação da deidade, e você diz que foi revelado, e agora você inventa uma outra deidade, você inventa uma outra revelação de selos, não vai adiantar nada, não está em harmonia. O que Deus revelou através de William Branham está em harmonia. E Deus expressando esta revelação através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Agora, quando fala em palavra manifestar, eles pensam que você tem que ter o dom de cura divina. Não, você precisa de ter revelação, nascer de novo da mensagem. Você não nasceu da mensagem. E nós temos 3 processos aqui no final para nascermos de novo da mensagem, que é a primeira, segunda e terceira puxada. Para encerrar as eras, tivemos um novo nascimento, revelado em justificação, santificação e restauração de dons.
Mas quando você chega à mensagem do Elias, você tem que ter harmonia nesta revelação. Aí o irmão Branham diz assim, no 240, Cristo é o mistério de Deus revelado. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição. Meu irmão, vamos parar um pouquinho aqui. A igreja ainda não sabe nem a posição do sétimo anjo. Como que ela vai saber a sua posição? Primeiro ela tem que conhecer a posição do sétimo anjo. Sétimo anjo era Deus em carne. Era o mistério de Deus revelado. Era Cristo, o mistério de Deus revelado. Mas a igreja não sabe nem a posição do sétimo anjo. E quando ela conhecer a sua posição, quando a gente está conhecendo agora a nossa posição, estamos nos preparando para o arrebatamento. Irmão Branham diz assim, se a igreja somente soubesse a sua posição. Se ela soubesse, ela não estaria crendo apenas na primeira e segunda etapa, sem revelação dos selos, sem saber que o último eleito entrou. Está tudo nos selos, gente. Está tudo nos selos, que o Cordeiro tinha que sair do trono para revelar os selos. Está ali na brecha. É fácil, é só você voltar a estudar, apertar o play. Na brecha, no primeiro selo, aperta o play. Para você saber destas coisas, que ele deixou o trono do Pai e assentou-se no seu próprio trono. A igreja não sabe nem disto. Então ela não sabe como nascer, ela não sabe sua posição, porque ela não conheceu a posição do sétimo anjo. Mas William Branham diz assim, ela saberá um dia. Graças a Deus. Um dia ela saberá. Aí eu vou ficar pregando aqui. Ela saberá um dia. Mas que dia? Já houve o dia de Lutero, o dia de Wesley, o dia de Pentecoste, o dia do Elias, o dia do Filho do Homem, o dia do sétimo anjo. E agora? Agora é o dia da noiva. Ela saberá. Quando ela sabe sua posição, ela sabe que os selos foram revelados, ela conhece a posição do sétimo anjo, que foi Deus manifestado em carne, e agora ela passa a conhecer sua posição. E quando ela conhece sua posição, como diz o irmão Branham, ela saberá um dia sua posição. Gente, se eu não sei esta posição desta noiva hoje, então tenho que ficar aguardando algum dia vir esta posição. Mas agora está tão claro que já conhecemos a posição do sétimo anjo. E agora é só descobrir a nossa posição. Quando a igreja souber somente a sua posição, ela saberá um dia. Eu quero te dizer que é o dia que vivemos, que ela está sabendo. Por isso ela vai preparar agora que ela vai preparar para o rapto. Porque quando ela fica sabendo da sua posição, irmão Branham diz, ela saberá um dia. Então, o rapto se irá. Quando ela souber o que ela é. Agora sim, a noiva está sabendo a sua posição. A noiva sabe que agora é o seu dia. Ela está se preparando agora para o arrebatamento. É nessa terceira puxada. O rapto se dará exatamente aqui, nessa terceira puxada. Porque o rapto não deu no tempo de Paulo. Paulo dizia, nós os vivos que ficarmos, não precederemos aqueles que dormem. Mas não deu o rapto naquele dia.
Porque não deu nos dias de William Branham. Porque não era dia de dar o arrebatamento, era dia da vinda, era dia de Deus descer do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, cumprindo Apocalipse 10, 1, cumprindo 1 Tessalonicenses 4,16, as três coisas cumprindo na sua descida. Não deu para você entender isso ainda? Então você não conheceu nem a posição do sétimo anjo. Como você vai conhecer a sua posição? O mesmo Senhor descerá do céu, foi nos dias do sétimo anjo. Foi Apocalipse 10, 1. Foi 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Já aconteceu. Então agora ela sabe. Ele diz, ela saberá um dia. Por que irmão Branham disse, ela saberá? Porque nos Estados Unidos não sabia. Senão, ele teria que pregar, ela está sabendo hoje, porque hoje é o dia. Não. Ele diz que ela vai saber sua posição. Ela saberá. Leia 240 aí. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ela não sabia no tempo do irmão Branham. Ela saberá um dia. É o dia que ela sabe que o Cordeiro saiu do trono, que a era de Laodiceia terminou. Para poder revelar os selos, tinha que terminar as eras. Para a manifestação de São Lucas 17, 26 a 30, tinha que terminar a era de Laodiceia. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, ao terminar a era de Laodiceia, manifesta o Filho do Homem. Filho do Homem era Deus numa carne, que você primeiro tem que reconhecer Deus lá atrás, Deus do profeta, para depois você como igreja, hoje, conhecer sua posição. Bonito, né? Eu gosto muito dessas coisas, porque é isto que leva a igreja a estar mais perto de Deus, através da revelação. Não é do sensacionalismo, não é do arrepiar, não é do pular, do gritar, não, é revelação. A revelação é simples, você crê, é o firme fundamento das coisas que se esperam, você crê, você sabe que isto acontece, porque a fé te declara que isto acontece, você crê, não vacile, simplesmente aceite a revelação. Reconheça quando ela souber o que ela é. Você não sabe ainda, crente, porque você não é da noiva. Você não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Você não sabe que a era terminou. Você não sabe que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isso está tudo dentro da mensagem do profeta. Eu estou te falando coisas que estão escritas. Perguntas e resposta número 478. Ele diz que foi tudo revelado. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. E outras mensagens. HM faz parte do nome de Deus. Você não sabe. Então você não sabe o que você é. Se você não sabe o que você é, quer dizer, você não sabe que você é um Branham. Você não sabia, durante as eras, quando você nasceu de novo, você não soube que você era um cristão? Mas o irmão Branham disse, chegaria o tempo que haveria um novo nome. E que este poderia ser muito bem o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque você nasceu no dia do novo nome. Você está ouvindo a mensagem nos dias do novo nome. Creio que é Pérgamo 185. Então, quando você nasceu nesse dia, você conhece esse novo nome. É magnífico, é sublime, diz o profeta. Ele diz, é sublime. E você sabe o que é Branham? Sublime. Sublime é o Pai. Que coisa! Quem arrumou isso? Branham
quer dizer sublime ao Pai. Mas como o irmão Branham nas eras não podia dizer aquilo porque não lhe fora revelado quando ele pregou a era de Pérgamo 185, ele disse que um dia isso manifestaria, seria magnífico, seria sublime. E como foi? As pessoas não perceberam aí. Ele vem na terceira puxada. Você pode ver que ele fala sobre novo nome na terceira puxada. Ele revela, HM faz parte do nome de Deus. Ele começa em 62, mostrando isso para nós, clareando isso nos selos, trazendo isso para uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Você sabe o que significa Bran, irmão Li? Significa perfeito, perfeição. Quando a igreja souber sua posição, que ela tem um novo nome, que Deus veio numa carne humana, no entardecer, ele veio no amanhecer, fora do sexo, mas no entardecer, ele veio como nós mesmos. Deus veio e nasceu como nós mesmos, de mulher, pecadora. É assim que Deus quis trazer seu novo nome, sublime, sublime ao Pai. É a intenção de Deus trazer estas coisas para nós, e nós como igreja verdadeira, crer. Ela saberá um dia, ela está sabendo hoje. Se você é noiva, você sabe hoje. A americana não sabia, a igreja americana não sabia, porque o irmão Branham diz, ela saberá. Futuro, ela saberá um dia. E eu estou te dizendo, hoje ela sabe qual é o novo nome, porque foi revelado nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. O desvelar 341, agora que Apocalipse 10 está revelado. Revelado aonde? Revelado nele, revelado em carne. Apocalipse 10. Desde o versículo 1 ao versículo 7, Deus estava revelado em carne. A igreja sabe? Ela saberá um dia. Então, tem crente que está dizendo, eu sei. Tem crente que está dizendo, você é louco. Porque você faz parte da igreja americana, filho. A igreja americana não sabe a posição dela. É o irmão Branham que está dizendo aqui, ele foi um profeta na América do Norte. E ele diz, a igreja teria que somente saber sua posição. Ela saberá um dia. Ela não sabia na América do Norte. Na América do Norte estava a manifestação de Deus em carne, e ela não soube nem o ministério de Deus em carne. Muito menos saberá o ministério da noiva, que está agora encarnada com a revelação dos 7 trovões. O 7º selo está encarnado em nós. Assim como o 7º selo estava encarnado em Branham, ele está encarnado na noiva, diz o irmão Branham, 232, a festa das trombetas. Ele diz, quando terminar tudo, essa noiva for raptada, termina o 7º selo. Isso quer dizer que a noiva ainda não foi raptada, aqui está o 7º selo, mas ela sabe que esse é o dia. Eu não posso pregar aqui para a igreja do Brasil, da África, Portugal e outros lugares que estão me ouvindo. Eu não posso pregar, esta igreja saberá um dia a sua posição, porque ela não vai saber, ela tem que saber hoje. Hoje é o dia de você saber sua posição. Hoje é seu dia. Então o rapto se irá. Quando você sabe essas coisas, é que te dá fé de rapto, fé revelação. Alguém pensa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer, você tem que crer só. É revelação, é fé.
dizer: eu creio que o sétimo anjo foi Deus encarnado. Eu creio que o sétimo anjo foi a manifestação de Cristo no entardecer. Eu creio que o sétimo anjo recebeu o livrinho na mão. Eu creio que o sétimo anjo revelou aquele livrinho porque era Cristo nele. Durante a primeira e segunda etapa, o irmão Branham não podia fazer nada, porque precisava de Cristo encarnar nele, para poder Cristo nele usar suas cordas vocais e revelar aquele mistério que não pôde ser revelado durante todo este tempo, todos estes anos. Não pôde ser revelado dentro de 2 milênios. Deus veio agora, nos dias de William Branham, do sétimo anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7, e revelou. Você já apertou o play aí? Oh, se não apertou, você tem que saber que o seu dia está chegando. Aperta o play aí, ó. A era terminou. O Cordeiro saiu do trono. Jesus tem novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Abraão Restaurado 45. Bom, eu estou te dando alguma mensagem, mas você já sabe, já conhece. Se você conhecesse a posição do sétimo anjo, você conheceria a sua posição hoje. Sabe por que conhecemos nossa posição hoje? Porque nós conhecemos a posição do sétimo anjo. Sétimo anjo, ele não foi só mensageiro a Laodiceia. Sétimo anjo não foi somente mensageiro ao Espírito Santo, que foi o ministério do Filho do Homem no pescoço da pirâmide. Sétimo anjo foi o mensageiro da pedra de coroa. Sabe por quê? Na pedra de coroa, a revelação dos 7 selos, ele, Cristo, chama a sua igreja de Laodiceia ao Espírito Santo e à pedra de coroa. Você ainda não chegou lá? É aqui onde a igreja está, na pedra de coroa, 202, único lugar provido por Deus para adoração. Pedra de coroa, tanto o sétimo anjo como a noiva. Por quê? Porque o sétimo anjo é o sétimo selo e a noiva é o sétimo selo, porque ele e ela são um. Você não pode dividi-los, separá-los. É a sua manifestação no dia. A América do Norte já pregou alguma vez essa mensagem do novo nome? Não. Outros lugares você conhece? A África pregou o novo nome da forma correta? Não, tem uns que pregaram o novo nome, como na Índia, mas batizando no novo nome que não tem nada a ver. Novo nome não é para batismo, novo nome é para revelação de rapto. Foi o próprio profeta que disse: você precisa desse novo nome para ser raptado. Bom, meu tempo também vai esgotando. 435, Cristo é o mistério de Deus revelado, para me encerrar aqui. A denominação não irá, nunca tocará nisso. É uma revelação. A denominação não conhece nem o nome do Pai. O povo da mensagem não sabe nem que o Cordeiro saiu do trono. É uma revelação. A noiva conhece isto. Escuta, também Eva conheceu isto, mas ela caiu. Não é isso que você pensa? Oh, não fica conhecendo muito mistério, senão você vai cair como a Eva. Escuta aqui o que o sétimo anjo diz. Também Eva conheceu isto, mas ela caiu. Porém esta noiva que conhece sua posição, esta conhece isto e não cairá. Ela está ordenada, aleluia, ela está ordenada para não cair. Ela não falhará. Ela está predestinada para isto. Estou lendo a revelação do profeta. Esta é a noiva que não cairá. Eva conheceu e caiu. Tem certo conhecimento que você tem e você cai.
Mas esta noiva conhece os 7 trovões, os 7 selos, e não cairá. É assim diz o Senhor. É a palavra do profeta. Ela não é a igreja americana. Não, é esta. Agora, que o irmão Branham no seu dia diz, ela saberá é futuro. Será que você não sabe ainda? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Vocês ministros sabem do que eu estou falando. Quando há 1 ou 2 dúzias de vocês assentados aqui, está vendo? Muitas vezes você imputa pecado a um homem e Deus não imputa pecado àquele homem. Ah, se eu pudesse colocar essas coisas dentro de você. Escuta, você não crê em William Branham? Ô membros da noiva, ô irmãos do meu ministério, vocês não creem no profeta? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Como não imputa pecado? Como não diz que ele pecou? Deus, ele, o homem, diz pequei. E Deus não imputa aquele pecado a ele. Vocês ministros sabem do que eu estou falando quando há 1 dúzia de vocês assentados aqui. Está vendo? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Davi. Isso daqui dá vergonha a cada um de nós que colocamos o dedo em algum homem que Deus usa. Deveria dar vergonha, temor em nós. Um homem, o que foi Davi? Você sabe que ele falhou. Ele foi culpado de crime de sangue. Ele foi culpado de adultério. Mas o que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem, o qual Deus não imputa pecado. E o William Branham diz aqui, Davi. Eu imputo pecado a Davi. E diz, você foi um homem de sangue. Você adulterou. Mas Deus diz, não, eu não imputo pecado a ele. Meu irmão, a sua santidade é demais perante Deus. Aquilo que você imputa pecado no irmão, no ministro, que leva a mensagem porque você vê falha na vida, falha até no casamento, você vê, e você imputa pecado. Se Deus entrasse no seu coração e te desse esta revelação, você vai dizer, mas foi Davi. E que diferença tem Davi comigo? Que diferença tem Davi com você? Faltava o sangue de Cristo. E através de sangue de bodes, de cordeiros, Deus não imputou o pecado a Davi. Muito menos ele vai imputar pecado a homens que sinceramente servem a Deus, luta pela verdade, guarda seu caráter diante de Deus, servindo a Deus nesse dia, e Deus não imputa pecado a esse homem. Pai, só o Senhor pode ajudar a igreja. Eu muitas vezes não dou conta. Talvez eu não dou conta da minha casa, não dou conta da igreja, eu não dou conta de fazer irmãos ficar bem comigo, eu não dou conta, Senhor. Eu não dou conta de fazer irmãos me responder, conversar comigo, eu não dou conta. Nem filho natural eu tenho assim, Senhor. Mas eu tenho uns filhos espiritual por aí, que eu não dou conta, Senhor. Não dou conta de mudar a opinião deles, de fazê-los me ouvir a palavra, ouvir a revelação, ouvir isso que foi pregado. Eu não dou conta, Senhor. Mas o Senhor pode entrar em cena. Eu coloco os meus filhos espirituais, obreiros, irmãos e irmãs, eu coloco na mão de Deus. A partir deste momento, não sou eu mais quem trato com eles, mas é o Senhor que vai tratar com cada irmão, com cada irmã, porque eu não dou conta, mas eu entrego a Ti. Que o Senhor ajude meu irmão, minha irmã, a se arrepender enquanto é tempo e voltar à Sua palavra. Humilhar e dizer, pequei.
Se não for para humilhar, Senhor, e nós chegarmos a Ti e dizer: pequei contra os céus e perante Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um jornaleiro. Eu quero sentir isso na minha alma, Senhor. Eu quero sentir na minha vida. Ajuda, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único que pode falar ao nosso coração e mudar nossos desejos e fazer nós ouvir a palavra, a mensagem de um só homem, e não querer corrigi-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, extrair água e também pão. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Elohim desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Abraão encarnou. O Abraão desse dia o identificou, quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou,
corpo de granada